Olá, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos entrando aqui ao vivo para mais uma live da nossa websérie Itapanhaú, aqui chegando ao nosso quarto encontro, essa noite de terça-feira. Hoje vamos ter um convidado muito especial, uma live muito legal aqui, um bate-papo bem bacana, para dar continuidade nessa séries que tem por objetivo único aproximar esse conhecimento acadêmico, o conhecimento dos temas que envolvem toda a questão da transposição com as pessoas, né? Que serão as principais afetadas com essa obra de transposição se realizada, além de toda a biodiversidade, a qual a gente já está mencionando aqui desde o primeiro encontro. Nós vamos continuar com esses encontros para mostrar, né, todos os problemas que essa obra pode trazer caso realizada. Tá? Eu sou Rafael, membro do movimento Salve Rio Itapanhaú, composto por diversos atores e que vem lutando bravamente para mostrar o quanto essa obra é desnecessária. Então, nessa noite de hoje, a gente, dando continuidade a essas séries, nós vamos convidar, né, uma pessoa muito especial que vai contribuir aqui com os nossos encontros. Então, eu gostaria de fazer a apresentação do nosso convidado, antes dele começar com a sua apresentação. Então, pega um fôlego aí, pessoal, para a gente poder falar um pouco da experiência do Kleber Vitório. Tá? Ele possui mestrado em Ciências Ambientais e Florestais. Ele é bacharel em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tecnólogo em Patologia e Bioquímica, é diretor executivo e presidente do Conselho Superior da Helium Corp, é revisor da Revista Internacional de Ciências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, avaliando artigos científicos relacionados aos temas História Natural, Saúde Pública, Hidráulica, Ecologia, Zoologia, Botânica, Espeleologia e Toxicologia Ambiental. Possui experiência no uso de macroinvertebrados bentônicos como ferramentas de avaliação ecossistêmica e da qualidade da água. Realiza trabalhos no uso da entomofauna para a avaliação da qualidade da restauração florestal. Também possui conhecimentos de taxonomia para os grupos recentes de artrópoda, com ênfase em coleóptera e artrópodes de caverna. Tem experiência em toxicologia ambiental, atuando em temas como biomagnificação, águas subterrâneas e bioindicadores da qualidade ambiental. Também atua em estudos ecológicos da relação inseto e planta. Tem experiência em fitossociologia e inventário florestal da Mata Atlântica e seu uso no estudo de impactos ambientais. Possui experiências em licenciamento ambiental, saúde pública e avaliação de impactos ambientais. Possui experiência na coordenação de projetos de manejo de ictiofauna, ênfase em rufulídeos e ictiofauna de hidrelétricas, herpetofauna, mastofauna e ornitofauna para licenciamento ambiental. Bom, depois de falar um pouco aqui da vasta experiência do nosso convidado, então gostaria de deixar o Kleber aqui na tela conosco, tá? Dar as boas-vindas ao Kleber, agradecer aqui em nome do movimento por aceitar o convite para estar aqui conosco nessa noite, fazendo esse bate-papo, tá? E antes de passar a palavra para o Kleber, gostaria de deixar aqui para todos que estão nos acompanhando um agradecimento por ter tanto apoio, né, que a gente está tendo nesses últimos meses, tá, no nosso trabalho. A gente agradece muito. E falar para vocês que todas as perguntas que vierem a ser colocadas aqui, a gente vai deixar um espaço para o final para a gente poder responder elas com a devida atenção, devido cuidado, tá bom? Kleber, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite de estar aqui conosco essa noite. Fala, Rafael. Primeiramente, uma boa noite. É uma honra poder estar com o movimento Salve Itapanhaú aqui com você. Eu já te conheço faz mais ou menos 1 ano e meio.
O Lucas, que fez uma das apresentações aqui com vocês no Webséries, é um grande amigo meu, biólogo, mestre em botânica, e já vinha falando da necessidade da gente fazer um estudo para poder apoiar a sociedade e o meio ambiente do litoral norte de São Paulo. Né? E cá estou, né? O tempo tarda, mas não falha. Então, sem sombra de dúvidas que é uma honra. Você já fez a apresentação aí do meu currículo e eu acho que a gente pode dar início. Então, uma boa noite a todos vocês e caso tenham alguma dúvida dentro do que eu vou apresentar, dentro do que eu vou expor, vocês podem tirar aí no final. É uma honra respondê-los e respondê-las. Boa noite. Então, tá uma foto lindíssima aí do Itapanhaú, uma foto de Silvio Dutra, né? Tem fotos fantásticas aí da região. Eu vou falar sobre a avaliação integrada de impactos ambientais na transposição do rio Itapanhaú. Eu sei que o Lucas já contextualizou para vocês o bioma, que todos os 6 biomas brasileiros, mas a gente vai dar uma recapitulada. Lembrando a vocês aqui o que é um bioma, que a gente sempre se confunde, às vezes a gente vai lá na audiência pública e as pessoas chamam bioma de ecossistema, ecossistema de bioma. Você vai na Secretaria de Meio Ambiente, às vezes vê o secretário de Meio Ambiente chamando o ecossistema de bioma e a gente sabe que não é assim que as coisas são. Biomas, né, são os conjuntos de ecossistemas terrestres de dimensões geográficas extensas, continentais ou subcontinentais, que possuem um tipo fisionômico homogêneo de vegetação, isto é, possuem mais ou menos um design da vegetação muito bem reconhecido. É por isso que quando você está na Caatinga, você sabe que é Caatinga, você está na Mata Atlântica, você dá um chute, você acha que é Mata Atlântica, quando você está no Pantanal, você sabe que é Pantanal. A fisionomia desenha toda essa característica cênica do bioma, né? E que são regulados por um macroclima, né? Então, basicamente, isso é um bioma. Nós temos o bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então, fazendo uma contextualização do que está acontecendo com os biomas atualmente, o MAP Biomas, a gente sabe aí que 13% do Pantanal está sendo utilizado como área de pasto. O Cerrado, que é um dos biomas que possui o maior nível de endemismo no mundo, né? Ou seja, espécies que só existem ali e em nenhum outro lugar do mundo, está em declínio por conta do plantio de soja e da pecuária, né? Aqui na Mata Atlântica, basicamente os ecossistemas associados a esse bioma maravilhoso ao qual nós pertencemos têm se degladiado com a especulação imobiliária. A gente sabe que as partes de Restinga, os biomas de Restinga, os ecossistemas de Restinga, né, os ecossistemas de mangue têm perdido bastante vegetação, bastante biodiversidade. Então, essa é a contextualização atual que a gente tem de acordo com o MAP Bioma. E vamos falar um pouco do bioma Mata Atlântica, que já foi muito bem especificado aí pelo Lucas, né? A Mata Atlântica, ela começou a ser devastada basicamente na época da colonização. Ela se estende por toda a região, por toda a faixa litorânea do Brasil. Atualmente, o que você tem são alguns fragmentos florestais, alguns conectados e outros não. Assim como o Cerrado, a Mata Atlântica, ela possui um alto hotspot, né? Ela possui um alto nível de endemismo de espécies que só existem no bioma Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do mundo. Isso se deve basicamente por várias variáveis, altitudinais, longitudinais, variáveis climáticas, variáveis do solo, né, presença de vários hábitats e microhábitats. Então, vocês vão ter essa explosão de biodiversidade na Mata Atlântica. Dando aqui algum exemplo para vocês na foto. Esse anfíbio que está aí embaixo, da família Ilide, é o Aparasphenodon brunoi, um dos únicos anfíbios peçonhentos do mundo. A gente aprende lá na época da graduação, ou até mesmo no ensino médio, que anfíbios não são peçonhentos, mas nós temos a exceção, 2 exceções para ser mais específicos. O Aparasphenodon brunoi, que você pode encontrar ele basicamente de São Paulo até o norte do Espírito Santo, em regiões de Restinga. Você também tem o Coritomantis greningi, é uma espécie também que é peçonhenta. Eles são peçonhentos porque eles possuem um capacete ósseo
E na ponta do focinho deles existem microagulhas ósseas que são capazes de injetar veneno. Isso é fantástico, né? Só na Mata Atlântica você encontra isso. Em outro lugar do mundo, vocês vão ver um anfíbio peçonhento. Vocês verão anfíbios venenosos. Peçonhentos, não. Aí essa formiga aí do meio é a ata robusta, é a formiga preta da Restinga, tão famigerada, tão citada durante a Operação Lava Jato, né? Algumas pessoas ocultavam a presença dessa formiga nos relatórios ambientais, uma vez que é uma espécie ameaçada, assim como a prima dela, a Trachemimix atlânticos, também são formigas, basicamente, que sofreram uma especiação especial, uma vez que elas ficaram presas nas zonas de dunas. Então, vocês só vão ver esses bichos entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, onde existem dunas. Em nenhum outro lugar do mundo vocês verão essas formigas. E você tem essa bromélia aí, belíssima, o Canistro alagonum. Ele é característico da Mata Atlântica de Alagoas, tanto que ele tem esse nome, Canistro alagonum. É uma bromélia fantástica, né? Então, essa é a Mata Atlântica e esse é um mosaico fantástico de biodiversidade que nós encontramos nesse bioma tão singular. E como eu falei para vocês, essa autobiodiversidade se deve a várias características climáticas, geográficas, né? Vocês vão encontrar um alto nível de endemismo, só para vocês terem uma noção. De 73 espécies de mamíferos, 21 espécies e subespécies de primatas são endêmicas desse bioma, né? Vocês vão ter mais de 1.300 espécies de animais como um todos, quase 1.000 espécies de aves e várias espécies endêmicas desse bioma. E frente a um bioma tão frágil, e frente também à contemporaneidade da globalização, né, o ser humano tem essa relação paradoxal da conservação da biodiversidade, né, e da expansão da civilização. E, inevitavelmente, nós teremos, dentro desse processo, os impactos ambientais. De acordo com a CONAMA número 1 de 86, basicamente o impacto ambiental é qualquer alteração física, química e biológica que eu vou ter dentro dos biossistemas terrestres, né? E que vão afetar, de alguma forma, a saúde e a segurança da população como um todo, as atividades sociais e econômicas, a biota, pode ser terrestre ou aquática, né? As condições estéticas do ambiente, as condições cênicas e a qualidade dos recursos naturais. Essa foto é enceropédica, só para a gente ter uma contextualização da coisa. Seropédica é um município da Baixada Fluminense, é o município mais recente do Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 1995, em outubro de 95. A Universidade Federal Rural, ao qual eu sou filho dela, fica alocada em Seropédica. E isso aí é uma região de areais. Mais de 40% de toda a construção civil da metrópole do Rio de Janeiro, as areias vieram de Seropédica. Então, Seropédica é uma região que tem muitos impactos ambientais. Isso aqui fica do lado do Rio Guandu, basicamente, que da onde vêm as águas que a região carioca bebe. Então, é uma zona hídrica que encara uma dificuldade extensa nessa questão dos impactos ambientais. E se você tem impacto ambiental, você precisa regularizar, né? Você precisa de uma ferramenta que consiga fazer com que os impactos sejam mitigados ou diminuídos, né? Quem dera se eles fossem ausentados. Isso não é possível, porque se você precisa construir, você precisa destruir, infelizmente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse aqui é o Juscelino Kubitschek. Vocês sabem por que ele está rindo sempre? Qualquer foto dele ele ri? Porque na época dele não existia licenciamento ambiental, né? De acordo com o artigo 225, parágrafo 1, o inciso 4º da Constituição de 1988, o licenciamento ambiental é o ferramental jurídico que você tem para fazer com que os estudos ambientais eles sigam um rito que vai ser feito desde o início do campo, né, até o final, com a liberação de todas as licenças ambientais que já foram ditas aqui para vocês em outras webséries. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, tem alguns políticos e magnatas que estão voltando a rir que nem o Juscelino Kubitschek, ainda mais com a atuação que a gente tem do Ministério do Meio Ambiente no momento atual. Mas vocês estão aqui, nós estamos aqui juntos tentando fazer o papel e reverter esse quadro.
A gente precisa de um licenciamento ambiental sério, que seja baseado na técnica. Sempre que a ciência está a favor da sociedade, ela é vista como famigerada. Sempre que a ciência está a favor do capital, ela é vista como certa. E a gente tem que tentar buscar um equilíbrio dentro do licenciamento ambiental. E a gente já vai começar a entrar dentro do tema, basicamente, né, a parte de avaliação integrada de impactos ambientais. Eu estou apresentando aqui para vocês a transposição do Rio Tocantins, né, um rio que também está sendo transposto agora. Outro exemplo, Rio São Francisco, e a nossa realidade, Rio Itapanhaú. Sempre que você vai transpor um rio, inevitavelmente você vai gerar impactos ambientais. A transposição de rio é uma obra hidráulica, e de acordo com a CONAMA número 1 de 86, quando você tem uma obra hidráulica, você precisa de um estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, ele necessita da avaliação integrada de todos os tópicos bióticos e abióticos que você tem dentro dos biossistemas, incluindo o homem. Então, você avalia se esse estudo pode ser feito ou não. Eu sempre boto na questão dos recursos hídricos, sempre que você vai fazer uma grande obra hidráulica ou hídrica, da necessidade real de se fazer essa obra. Sabemos que grande parte dos problemas dos recursos hídricos não são a questão da engenharia e da técnica propriamente dita, mas é um problema de gestão dos recursos hídricos, né? O sistema Cantareira, por exemplo, que abastece São Paulo, é uma questão muitas vezes política, uma questão muitas vezes de ordem de gestão do que de ordem técnica. Então, você fazer a transposição de um rio, você vai estar gerando um impacto muito grande na sinergia desse sistema. Será que é necessário, você botando na balança de prós e contras, se isso é bom? Essa é uma questão. E uma coisa muito importante, sempre que você vai fazer uma obra dessa, que envolve toda a dinâmica de um ecossistema, desde a faixa aquática até a terrestre, todos esses compartimentos ambientais, o capital, ele não deve nunca ser visto como uma coisa boa ou uma coisa ruim da balança, e sim como uma consequência. Opulências para a população, diminuição da conta d'água, se vai favorecer a biodiversidade, isso sim tem que ser visto como pró e contra. Capital é consequência. Capital não tem que ser visto como parte integrante da balança. Quando isso acontece, você deixa o sistema pervertido. Infelizmente, você torna o licenciamento ambiental promíscuo. Isso é errado. Vide Mariana, o que aconteceu com Mariana. Então, basicamente, a função desses estudos integrados é a avaliação de impactos positivos e negativos, diretos, indiretos e imediatos, né, o comportamento do impacto no sistema, lembrando que impactos podem ser positivos ou negativos. Cara, qual que é o exemplo de impacto negativo? A perda da biodiversidade é um impacto negativo. Vai gerar emprego, é um impacto positivo. O emprego é de curto prazo, então ele não é tão positivo assim, né? A extensão desse impacto, local, regional e estratégico. Eu duvido que quando sintetizaram Mariana, as pessoas pensaram que a pluma de impacto poderia chegar até a região norte do Espírito Santo. Então, você tem que traçar muito bem até onde o seu impacto pode chegar. Reversibilidade. Basicamente, estamos falando dos atributos ecológicos. Quais são? São 3. Resiliência, estabilidade e elasticidade. A resiliência é a capacidade de um ecossistema de se recuperar de um desastre. A elasticidade é basicamente a capacidade que ele tem de voltar ao seu ótimo ecológico, ao seu clímax ambiental. E a estabilidade é a capacidade que um sistema tem de aguentar o tranco num determinado momento, num determinado ΔT, né? Ela vai ter a capacidade de suportar aquele desastre. Então, ambientes muito complexos possuem uma capacidade maior de recuperação ambiental do que ambientes menos complexos, por exemplo, para vocês. Então, é óbvio que um mangue, uma restinga, vai ser um ambiente que, quando você gera impacto, ele necessita de uma ótica muito maior. Ecossistemas aquáticos também. Você precisa de um estudo muito mais preciso para esses sistemas. O impacto que você tem numa zona de pasto é diferente do impacto que você vai ter no Rio Itapanhaú. As propriedades cumulativas e sinérgicas
né, que você vai ter nesse sistema, basicamente a homeostase, que é o equilíbrio dinâmico, a distribuição dos ônus e benefícios que você vai ter com a implantação do empreendimento para a sociedade, quais são as opulências da sociedade, o que a sociedade ganha, ou só quem vai ganhar são os grandes concentradores do capital. Não, a sociedade tem que sempre ser a mais favorecida, né? Você tem que visar uma obra dessas pública visando o bem da sociedade. E, basicamente, no EIA, você tem que apresentar toda a síntese conclusiva, né, de todos os estudos, toda a integração dos estudos. Então, tá aqui, eu vou fazer meu estudo ambiental. Então, tem a parte de ictiofauna, tá aqui um Hoplias malabaricus, né, a traíra, tá aqui o aspisoma, que é um macroinvertebrado de água doce, é uma larva de besouro da família Lampyridae, da família dos vagalumes. Tá aqui a Nymphia coelúrea, né, que é basicamente uma vegetação aquática. Tá aqui a Vriseia, que é a vegetação de bromélia que você encontra ali na beira do rio. Tá aqui um Dendrosophos minutus, por exemplo, que é um ilídio que você encontra bastante. Está aqui a comunidade original, né? Então, todos eles vão ser impactados de alguma forma. O estudo tem que ter tudo isso de uma forma integrada. Um dos grandes problemas que nós temos com os estudos são as análises não conversadas. Vocês podem pegar grande parte dos estudos de impactos ambientais no Brasil e você vai ver que não tem correlação, muitas vezes, ou uma correlação muito baixa entre a flora e a fauna, entre a flora, a fauna e a sociedade. O cara que fez o estudo do plâncton não conversa com o camarada que fez o estudo do peixe, que não conversa com o camarada que fez o estudo socioambiental da comunidade caiçara que pesca aquele peixe. Isso é errado. Então, você não tem a sinergia dentro do estudo. Você não está, de certa forma, conseguindo categorizar como aquele ambiente realmente é. E o grande foco, né, a pedido aí do pessoal do Salve Itapanhaú, vou falar um pouquinho com vocês de bioindicadores da qualidade ambiental, né, que compõem um estudo. Basicamente, eu vou estar falando com vocês com os macroinvertebrados de água doce e a herpetofauna. O Lucas já falou com vocês de uma das minhas áreas de estudo também, que é a parte de botânica e fitossociologia. Lucas é um botânico fantástico, temos aí alguns trabalhos na área para São Paulo. E também a parte de aves também já foi contemplada aí dentro da websérie de uma forma muito boa. Agora eu vou falar com vocês de macroinvertebrados de água doce, que tem uma relação direta com a ictiofauna, legal? E com a manutenção do ecossistema aquático como um todo, e com a herpetofauna. Tá aí um Staulophlebbia reticulata, é uma ninfa de libélula, de odonata, né? A lavadeira ou a lavabunda, que a gente dá um nome popular, e tá aí uma boana albomarginata, né? Um bicho que todo herpetólogo fica feliz quando encontra no mato. É uma perereca maravilhosa, um bicho muito bonito. Mas quais são as vantagens de se utilizar um bioindicador? Essa foto eu tirei com o Lucas, o Rafael. A gente tirou quando a gente fez a herpetofauna da Serra do Mar. Qual que é a utilidade? Então, os bioindicadores muitas vezes são umbíquos. O que é isso? Eles ocupam vários lugares dentro do sistema, vários hábitats e microhábitats. Eles possuem uma grande capacidade de dispersão. Isso faz um ser vivo um bom bioindicador. Então, você pode botar aí os macroinvertebrados de água doce, a ornitofauna, a mastofauna, né? Vão ter vários elementos ali que são bons bioindicadores. Geralmente, eles apresentam uma grande riqueza, né, de espécies. Então, quando você tem muitas espécies, você consegue fazer muitas análises, você consegue entender muitas autoecologias, então você consegue fazer boas descrições do sistema, né? Vou dar um exemplo. Você tem lá na Nova Zelândia o tuatara, né? Que é um esfinodontia. Só existem 2 espécies. Ele não seria um bom bioindicador. Pode ser que ele seria lá na época mesozoica, quando existiam vários deles. Atualmente não existe, então ele não é um bom bioindicador. Quando os bioindicadores são sedentários, eles permitem a determinação espacial de um distúrbio dentro do ecossistema, né? Então, quando eles são sésseis ou sedentários, eu posso ir ali sempre, que eu sempre vou encontrar ele, e eu posso ver quantas vezes aquela resposta ecológica se repete. Então, quando ela parar de se repetir, ou repetir de uma forma diferente, ele está me indicando alguma coisa. O ecólogo que está analisando tem que ter a sensibilidade e o ferramental biológico, físico,
químico e matemático de interpretar o que aquele organismo está dizendo através da sua autoecologia. Quando são migratórios, eles permitem a determinação temporal, né, de um distúrbio dentro do ecossistema. Então, espécies migratórias são fantásticas de serem bioindicadores. Não é à toa que quando você está analisando o represamento de rio, a gente sempre quer saber quais são as espécies da ictiofauna que são migratórias. Nos dão várias respostas, né? Geralmente, um bioindicador ele tem vida longa, né? Se lembra lá da ecologia, a gente tem os animais semélparos e os iteróparos. Então, o animal que seja iteróparo ele é interessante, né, para a gente fazer a descrição dentro do biossistema. Já vou falar, Lucas, já vou falar. E, basicamente, eles demonstram condições do ecossistema ao longo do tempo. Então, eles são muito bons por causa disso. E a desvantagem de se utilizar um bioindicador? Às vezes, a distribuição e a abundância deles podem ser afetadas por outros fatores dos não pesquisados. Você pode ter uma variável latente dentro do sistema que vai agir em cima daquele bicho que você está analisando, que pode prejudicar a sua amostragem de alguma forma. Um exemplo, você está analisando uma comunidade de anfíbio, né, e às vezes você está tendo um declínio populacional por causa de um fungo, como o próprio Lucas botou aí na live, né, que está prejudicando ele de alguma forma. Se você não tiver tendo conhecimento disso para aquela área, a sua amostragem ela pode ficar suja, né? Você precisa ter a sensibilidade de interpretar todas as respostas dos ecossistemas, todas as respostas que aquela população de bioindicador está te indicando. E eles também podem variar, eles são sazonais, então são esses os problemas. Outros aspectos são os aspectos ligados à coleta, basicamente o seu delineamento amostral. Muitas vezes para os estudos, né, como é o caso que vocês estão reclamando aí, Rafael, às vezes a gente tem uma má interpretação dos dados ou uma interpretação muito simplória. Então, pode ser que às vezes, né, você tenha ali dentro da sua interpretação uma tendenciosidade para as respostas ou respostas mal interpretadas. Então, isso é um dos grandes problemas também de se utilizar bioindicador. Às vezes você está trabalhando com bioindicador, mas você não entende a resposta que ele está te passando. Então, se faz necessário da sazonalidade. A sazonalidade também, né, Kleber, que eu vi que está aqui na tua apresentação, que você colocou, porque isso altera muito também a disponibilidade de alimento ali naquela região, naquele determinado tempo, o animal que vai estar ali naquela área, naquele tempo em específico. Então, isso também tem que ser respeitado num trabalho de campo, né? Total. O tamanho da amostra também. O Lucas é botânico, ele pode explicar isso aí de uma forma muito boa numa próxima live. Às vezes a gente está fazendo implantação de parcelas no meio de uma floresta. Aí se pergunta, a velha pergunta de inventário, da disciplina de inventário florestal e fitossociologia. O que são melhores? Parcelas grandes ou parcelas pequenas? Parcelas grandes são melhores, porque elas conseguem representar mais um todo. Você vai ter um maior número de espécies. Às vezes, quando as parcelas são pequenas, elas não representam um todo. E você ainda tem a variação sazonal que você acabou de falar. E a gente entra num grande problema de novo dos EIAs. Porque as pessoas escrevem, mas não dizem o quanto que elas andaram, não falam do tamanho da amostra. Para estudos de botânica, você até vê isso. Para estudos de fauna, você precisa de uma definição da sua área diretamente afetada, da sua área de influência direta, da sua área de influência indireta. E isso carece muito. A galera, às vezes, da fauna não bota isso dentro do EIA. Então, o que a gente vê, assim, no máximo, que eles colocam usamos métodos de busca ativa. Então, que fizeram ali, mas não falam quanto andaram, mostra a parcela de uma forma que não consegue demonstrar esse dado. Exatamente. É bem complicado. Não, totalmente, cara. O Lucas está falando aqui, rã pingo de ouro, imagina a sensibilidade daquele animal, que além de perder o habitat, estava com um fungo exótico na pele. Já vou deixar lá para o final, Lucas. A gente vai entrar aqui na parte de herpetofauna, eu vou dar uma traçada com o pessoal aqui sobre ele. Beleza? Passando. Então, primeiro eu vou começar com vocês sobre os macroinvertebrados de água doce. Vamos falar dos macroinvertebrados como um todo.
Porque os macroinvertebrados bentônicos é uma comunidade dos macroinvertebrados de água doce. Possuímos várias outras comunidades. Nem todos são bentônicos, mas todos são macroinvertebrados. São organismos geralmente bentônicos, né? Geralmente, a maior parte dos macroinvertebrados são bentônicos, e eles são de tamanho superior, geralmente meio milímetro. Então, macroinvertebrado é tudo aquilo que você está vendo a olho nu. Geralmente se situam numa posição intermediária da cadeia alimentar, né, basicamente tendo uma alimentação composta por alga e outros macroinvertebrados, e também participam da dieta de muitos peixes, né, e outros vertebrados. Também podem ser seus principais predadores. Vou trazer um exemplo aqui para você, Rafael. Eu fiz durante 4 anos o monitoramento da UHE João Borges para a Eletrosul, né? É basicamente uma das maiores hidrelétricas do Planalto Catarinense. E uma das análises que a gente fazia era a análise de conteúdo estomacal. Existiam espécies de peixes que se alimentavam quase que exclusivamente que do grupo das églas, né, que são crustáceos de água doce, são macroinvertebrados, que você encontra em regiões lá ao sul do Brasil, que indicam água muito limpa. E basicamente tinham espécies de peixes que só comiam esse bicho. E é um macroinvertebrado. Então, se eu estou causando um impacto no sistema, eu preciso saber se o sistema vai causar o declínio daquela espécie de macroinvertebrado, porque, paralelamente, né, por consequência, eu também vou ter o declínio da espécie de peixe. Está vendo como é importante a integração entre os estudos? E, basicamente, os macroinvertebrados eles vão representar 95% de toda a fauna dos ambientes dulcícolas, dos ambientes de água doce. Então, vamos fazer aqui basicamente a classificação biológica, né, a classificação ecológica dos macroinvertebrados. Vocês têm aqui os macroinvertebrados planctônicos, basicamente são seres de vida errante que ficam na lâmina da água. Nossa, o plâncton é um macroinvertebrado, esse cara é doido. Não, vamos lá. Que para os plânctons dulcícolas, a gente encontra muitas vezes microcrustáceos muito grandes, que podem ser classificados como macroinvertebrados. Não são bentônicos, são planctônicos. É diferente do plâncton de água salgada, que geralmente são animais muito menores. Então, sim, para o zooplâncton límnico, né, zooplâncton de rio, de água doce, a gente bota ele como no grupo dos macroinvertebrados, na comunidade dos macroinvertebrados, né, planctônicos. Vocês têm os macroinvertebrados pleustônicos, que são associados à planta de raízes flutuantes, como o aguapé, por exemplo. Então, às vezes, te pedem um estudo de fauna associada à vegetação aquática. A gente vê aquelas fases imaturas de libélula presas nas raízes das plantas. Tem os macroinvertebrados perifitônicos, que são aderidos a vegetais submersos, beleza? Tem os macroinvertebrados neustônicos, que caminham sobre o fio de água. Existem diversas espécies da ordem Hemiptera, que são os percevejos aquáticos, né? São predadores, como a barata d'água, os vélides, né? Vários daqueles bichinhos que ficam na lâmina da água em cima, parece que eles estão surfando. Você tem os macroinvertebrados cestônicos, é um grupo que está dentro de uma comunidade mais atual, né? Quando você tem aqueles bolsões de plantas boiando e ficam associados àquilo. Né, aqueles grandes bolsões de vegetação ou de outros elementos inorgânicos. E você tem os macroinvertebrados bentônicos, que podem ser sésseis ou móveis, participam basicamente, diretamente, da guilda de animais detritívoros e da sucessão da cadeia trófica dentro do ecossistema aquático. Só isso bota ele dentro de uma posição ecológica muito importante. Os macroinvertebrados bentônicos possuem uma associação direta com a variável abiótica sedimento. Se você mudar o sedimento do rio, automaticamente toda a comunidade de macroinvertebrado bentônico vai ser reestruturada. E pode ser que no processo existam alguns indivíduos, algumas populações que não possuem uma adaptação boa, né? Ele vai ser selecionado e ele pode ser tirado do sistema. Voltamos novamente para o início da conversa. Se a gente tirar um macroinvertebrado, automaticamente você pode tirar um peixe do sistema. E você pode estar tirando também o dinheiro, o ganha-pão de um camarada que pesca aquele peixe. Olha a integração entre os impactos. Quando você faz um estudo
a um nível, né, desse, como da transposição do Rio Itapanhaú, automaticamente você tem que ter esse grupo sendo estudado. E eu vou te perguntar, aonde que isso está dentro do estudo da transposição do Rio Itapanhaú? Eu não vi. Foi um dos pontos que eu estava conversando com você. Você tem um estudo muito... Você tem um estudo razoável da ictiofauna. Quem fez um estudo razoável. Só que você não tem a associação da ictiofauna com os macroinvertebrados bentônicos. E me surpreendeu da CETESB não ter feito esse pedido. Eu configuro isso como um erro crasso. Tranquilo? Kleber, até aproveitando o gancho da tua fala, é importante a gente dizer aqui para todos que nos assistem que esses estudos de impactos ambientais, eles são estudos extensos, compostos por diversos volumes. Alô? Esses volumes, né, dos estudos de impactos ambientais, até os estudos atuais que foram apresentados agora, recentemente, né, pedindo em cima nas cabeceiras do rio, já né, um grupo técnico que está envolvido e analisando sempre de perto, com cuidado, a questão do processo jurídico. A gente sempre tá de olho, né, para tentar olhar esses trabalhos, porque são trabalhos que, na grande maioria, só quem vai conseguir ler é uma pessoa técnica, né? Sim. Então, o nosso movimento, ele tem, assim, um grande valor também por ter essas pessoas próximas e poder dar esse respaldo, porque se existe uma obra, né, igual essa, e não tem um grupo para poder acompanhar, eles vão e fazem de qualquer jeito, né, sem critério, do jeito que eles bem entendem. E a gente está mostrando com essas lives. A presença da sociedade... Os grupos não foram estudados devidamente, né? Sim, concordo. A presença da sociedade civil, ela é garantida nesses estudos de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o cientista e o pesquisador também são parte da sociedade civil. Então, se um estudo foi feito e existe a necessidade de se ampliar esse estudo para poder fazer a aceitação ou a negação do projeto, eu acho que essa parcela da sociedade tem que ser ouvida. Vamos falar aqui um pouquinho de autoecologia dos macroinvertebrados. Eu trouxe aqui para vocês alguns grupos de macroinvertebrados, né? Basicamente, à minha esquerda, eu tenho alguns insetos, tá bom? Que são hemimetábulos, são aqueles insetos que possuem uma fase de ninfa, que é uma fase imatura parecida com o adulto, beleza? Então, os plecópteros, os efemerópteros, os tricópteros, são organismos bentônicos que indicam uma boa qualidade da água, né? Tá aí a ninfa da odonata, por exemplo, da libélula aqui em primeiro, né? Tá aqui um crustáceo decápoda, né? Um Trichodactylus rivulus, tá aqui um girinídeo aqui embaixo, que é um besouro aquático. Eles indicam, né, níveis de poluição na água medianos, e tá aqui os organismos, né, aquáticos resistentes à poluição, né? Que são organismos que possuem um alto potencial biótico, ou seja, a capacidade dele de resistir, né, a esses impactos é muito alta. Tá aí, ó, o Gastrópoda planorbide, que é o transmissor das cercárias que causam a esquistossomose. Tá aí o fisídeo. Os moluscos, de um modo geral, são altamente resistentes à poluição. E essas larvas de dípteros aquáticos, né, tanto da família Ceratopogonídeos, Chironomídeos, né, e os narapídeos como um todo. Então, através disso, a gente pode definir, né, de acordo com a miscelânea de macroinvertebrado que eu vou achar dentro de um estudo, eu vou definir a qualidade ambiental da água. Beleza? Basicamente, a gente também tem uma tabela que a gente chama de trabalho de monitoramento biológico, aonde nessa tabela eu vou pontuar as espécies, as famílias de macroinvertebrados bentônicos que eu acho na água. E de acordo com a pontuação que eu achar num rio, ou num trecho de rio, ou num lago, eu posso definir com a somatória das espécies, né, que a nível qualitativo eu atribuí um valor quantitativo,
se aquela água é boa ou não. Legal? Só dando um exemplo para vocês, tá aí o nosso trabalho publicado no Congresso do Meio Ambiente, que ficou entre os 3 melhores trabalhos do Congresso, numa gama de 500 trabalhos, que a gente fez o biomonitoramento de macroinvertebrados bentônicos na avaliação ambiental da represa Billings. Então, é funcional você trabalhar com macroinvertebrados bentônicos. Esse é um estudo que nós fizemos na Billings, tranquilo? No ano de 2016. Bacana, cara. Vou avançar um pouquinho agora. A gente já vai para os momentos finais daqui a pouco. Vamos fechar com a herpetofauna, né? Bacana. Que a gente falou que a gente ia falar. Então, basicamente, legal. Agora eu vou falar da herpetofauna. Quando eu falo de herpetofauna, eu falo da grande miscelânea de tetrápodas terrestres, que incluem a classe anfíbia e a classe reptília. Então tá aí, ó, um Enyalius perditus. Lucas, eu tirei essa foto com você. Tá aqui um Rhinoclemis, né, que é um cara do de água doce. Tá aqui uma Echinantera cephalostriata, que é uma cobra. E tá aqui um Brachycephalus, que é o sapo pingo de ouro. Esse bicho vem sendo ameaçado por causa da introdução também de um fungo exótico que atinge a pele desse bicho. Já é um bicho que sofre com a fragmentação de hábitat ocasionado pelo homem, né? E também agora está sofrendo com um patógeno, né? Está sofrendo com um fungo que, infelizmente, está levando muitas populações de anfíbios à extinção, né? A gente tem um grupo de estudo da Unicamp que basicamente trabalha só com esse fungo atingindo a herpetofauna aqui na Mata Atlântica. Então vamos falar um pouquinho aqui das características biológicas, o que é herpetofauna, por que a herpetofauna é bioindicadora. Eu tenho aqui as duas grandes classes, anfíbia e reptília. Basicamente, para os anfíbios, eu tenho atualmente a subclasse lisanfíbia. Os anfíbios são todos os tetrápodas terrestres que possuem a pele nua, são anaminiotas, os ovos deles não possuem uma proteção. Eles possuem glândulas na pele que podem ser mucosas, produtoras de umidade, ou granulosas, produtoras de veneno. Legal? Eles são divididos em 3 ordens. Você tem a anura, que são os sapos, rãs e pererecas. A caudata, que são as salamandras, são mais ligadas ao hemisfério norte. A gente, com exceção do gênero Bolitoglossa, aqui para o hemisfério sul, vocês não vão ver salamandra. Basicamente, só vai ver Bolitoglossa. E vocês têm Gymnophiona, que são as cecílias, legal? Que, dentre eles, são os únicos que fazem fecundação interna, por causa de uma estrutura que a cobra cega tem no final da cauda dela, chamada falodelma. Legal? E para répteis? Os répteis possuem, né, dos grupos atuais, a subclasse Lepidosauria, onde basicamente eu tenho ali esquamata, que envolve cobras e lagartos. Também tenho, dentro de Lepidosauria, eu tenho basicamente Rhinconcephala, onde eu tenho ali o Tuatara. Eu tenho Arcosauria, onde eu tenho os crocodilianos. E os Anápsida, onde eu tenho Testudinata, que são os quelônios. Então, quando eu vou fazer um estudo de herpetofauna, eu tenho que envolver basicamente esses grupos, né? Todos que eu falei dentro de anfíbia e reptília. Legal? Então, a herpetofauna brasileira ela é bastante rica. Só trazendo aqui para vocês alguns dados. A gente tem a maior biodiversidade de anuros do mundo. Legal? Sempre que você vai fazer um estudo de herpetofauna, batata. A gente sempre vai ver anura ali, geralmente, como o seu grupo mais biodiverso. Legal? Seguindo de outros grupos. Dão respostas ecológicas fantásticas. Um exemplo para vocês. Os anfíbios, eles possuem, os anfíbios aqui como essa Rhinella granulosa, que está enterrada aqui no substrato, eles possuem respiração cutânea. Então, se eu estou fazendo um empreendimento potencialmente poluidor que libera substância dentro do meio ou altera física quimicamente a água, de alguma forma os anfíbios vão ser afetados. Então, eu tenho que interpretar essa resposta através da flutuação da população, através dos índices ecológicos, através da autoecologia das espécies. Eu vou trazer um exemplo. Eu fiz um estudo do Comperge, eu trabalhei ali com herpetofauna. E o óleo que era liberado no meio ambiente
fazia com que alguns grupos de rinela, alguns grupos de sapo tivessem polidactilia. Então, tinham os sapos que tinham 7, 8 dedos. E isso por causa do impacto ambiental negativo que estava ocorrendo. Basicamente, eles possuem uma diversidade de tudo, quanto à questão de usar ambientes para reprodução e de utilizar ambientes para sua colonização e modos de vida. Está aí novamente o Parasphenoidum brunoi, acasalando no levantamento que a gente fez lá no Norte Capixaba. Legal? A Mata Atlântica ela comporta 27 dos 39 modos reprodutivos conhecidos no mundo dos anfíbios. Sempre que eu vou fazer um estudo de impacto ambiental, eu tenho que estar muito bem ligado nesses métodos reprodutivos utilizados pelo anfíbio, porque a transposição de um rio vai interferir no balanço hídrico de uma região. E os anfíbios possuem sua reprodução diretamente ligados à água, não necessariamente só a um rio, a um riacho, a uma poça d'água, mas a umidade da região. A alteração do balanço hídrico vai afetar os anfíbios. E a gente não viu isso no relatório. Ficou carente. Está aí vários hábitats que eles podem ocupar. Está aí um Gymnodactylus darwini, ocupando uma área arborícola, uma área de galho. Está aí novamente a Rhinella granulosa aí no meio, ocupando o substrato. Está aí um Stereociclopes incrassatus, ocupando, é um microilídeo, ocupando uma região de serrapilheira. Está aí um Tropidurus torquatus, que é uma espécie uma espécie mais sinantrópica, que se favorece mais com desastre. A gente vê ela aí nas paredes das nossas casas, em entulho. Está ali em cima o Salvator meriani, o teiu, que é o único lagarto de sangue quente do mundo, pesquisa da USP, e é um animal que ele possui uma categoria de ameaça 2 no CITES, né? É uma espécie que não se encontra ameaçada atualmente, mas que pode se encontrar ameaçada no futuro próximo devido à fragmentação de hábitat. É muito importante que dentro dos estudos ambientais você bote todas as categorias de ameaças que você tem, regional, nacional e mundial. O teiu é um bicho que a gente encontra em vários estudos ambientais e isso tem que ser abordado. Está aí mais uma vez da funcionalidade do uso da herpetofauna como bioindicador. É um trabalho que nós fizemos após a questão do rompimento da barragem de Mariana, que é o monitoramento reprodutivo de tartarugas marinhas na praia de Uruçuquara, Espírito Santo, após o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Alguém pode falar, pô, esse cara é louco. Esse cara é louco. O cara está falando que Mariana impactou as tartarugas marinhas. Sim, impactou. A pluma do impacto chegou até ali. E se vocês lerem um trabalho que foi publicado na Nature, está aqui a nossa revista, ele basicamente expõe o que aconteceu, né? Qual é a herpetofauna, nesse caso os quelônios, da região, os quelônios marinhos, após o rompimento da barragem do Fundão. É um artigo muito legal, acabou de ser publicado, eu aconselho que vocês leiam, né? Que isso possa também se propagar para outros estudos. Estou finalizando. Quais são os principais erros grosseiros que a gente encontra nos estudos ambientais, né, como um todo? O baixo orçamento para a realização de estudos complexos. Então, muitas vezes você sabe que você necessita de uma demanda capital para fazer aquele estudo e você, na sua qualidade de empresário, precisando botar comida na mesa, muitas vezes querem te pagar a metade ou menos que a metade e você aceita. Olha o peso da responsabilidade. Então, um estudo que demandaria 10 dias de campo, 15 dias de campo, ele acontece em 3 dias. Um estudo que precisaria de 120 tomahawks, aquelas armadilhas de captura. Um estudo que precisaria de 50 Shermans, você bota metade disso tudo. Um estudo que demandaria da presença de um geólogo ou geógrafo para fazer todo o geoprocessamento, você não tem. E é dessa forma que a gente entrega os estudos. Cobranças absurdas dentro de um prazo curto de tempo, desrespeito ao currículo e ao conhecimento do cientista pesquisador. Muitas vezes o empreendedor, você fala que não pode fazer uma coisa por causa da presença de um bicho ou de uma planta, e as pessoas te atropelam o seu currículo, o seu conhecimento, suas horas viradas de estudo. Né? Às vezes o currículo e o conhecimento do profissional não é compatível com o estudo,
Olha, eu já falei isso com você, Rafael. Eu não ligo muito para conselho de classe, né? Ah, o cara é engenheiro florestal, não pode fazer isso. O cara é biólogo, não pode fazer inventário florestal. Para mim, o que diz que ele pode fazer ou não, minha visão, ela não é imperiosa, mas é a minha visão, é o seu currículo. A gente não pode se esquecer que quem escreveu Morcegos do Brasil foi um agrônomo e quem escreveu Herpetofauna da região nordestina foi um geógrafo. E são ótimos no que fazem, são ótimos zoólogos. Né? Tornar os dados reais em dados tendenciosos. Isso aqui acontece muito em estudo botânico, às vezes você está fazendo um levantamento dendrológico ali, e você encontra uma libidívia férrea, por exemplo, pau-ferro, ou uma poicinela pluviosa, uma espécie ameaçada, a cibipiruna, aí vai o empreendedor e arranca o troço com um facão. Isso às vezes acontece, infelizmente, né? Você torna os dados reais em dados tendenciosos. Delineamento amostral muito mal estabelecido e baixo conhecimento ferramental, físico, químico e matemático. Nossa, ele está falando que o biólogo e o engenheiro tem que saber de tudo. Não, mas a equipe tem que ter um cara que entenda de cada coisa. Então, você tem que ter um cara que entenda de matemática e estatística biológica. Eu sempre falei isso com os meus alunos. Eu fui professor de ecologia da Estácio, também trabalhei com toxicologia ambiental e dei aula de estatística. Isso aqui é muito importante. Eu não estou falando que todo biólogo tem que saber estatística, ou todo engenheiro, mas tem que ter um cara na equipe que saiba interpretar esses dados. No relatório técnico, sem interdisciplinaridade e integração dinâmica, né, entre os estudos. É algo que também fica muito ruim, porque às vezes você tem um EIA de 1.150 páginas, com mais de 15 capítulos, e os capítulos não conversam. Não existe sinergia. Então, não houve descrição do impacto da implantação daquele empreendimento naquele ecossistema da Mata Atlântica ou de qualquer outro bioma. Muito obrigado. Salve o Tapanhaú. Deixo a frase aí do Carl Sagan, né? Tanto o insignificante quanto o extraordinário são arquitetos do mundo natural. Então, a gente tem que levar em consideração todas as partes do todo. Obrigado. Muito obrigado, Kleber. Agradeço em nome de todo esse movimento a tua excelente apresentação aqui nessa noite, que vem agregar muito com os nossos trabalhos, né? Fazendo essa avaliação integrada, né? Que é o tema dessa conversa que tivemos hoje, né? E a gente vê que falta isso em muitos estudos, né? Infelizmente, os empreendimentos, eles não levam em consideração essa questão, né, da rica biodiversidade que a gente tem nas nossas mãos, né, que tanto nos oferece os serviços ecossistêmicos que a gente tem que manter, né, porque a natureza ela tem a sua própria manutenção, mas a partir do momento que tem intervenções nela, ela já, né, altera tudo, assim como você mesmo mostrou aqui. Então, agradeço muito, foi muito legal, bem didático, acredito que agregou muito conhecimento para todos nós e para todos Obrigado. Que estão acompanhando aqui a gente. E agora, antes da gente passar para as perguntas dos internautas, eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, tem algumas questões que eu acho que é legal a gente poder interpretar para as pessoas, porque são palavras assim um pouco técnicas para nós. Por exemplo, a questão dos fatores bióticos e abióticos. Eu acredito que a gente não deu um exemplo, né, para falar, seria legal falar para as pessoas, se você puder falar. Posso, perfeito. Vamos usar aí como exemplo o que o Lucas acabou de falar, da transposição do Rio Sertãozinho. Qual que é o primeiro impacto que eu vou ter dentro daquele ambiente, né, sobre a comunidade de macroinvertebrados? Então, a gente aqui tem a oportunidade de ver um impacto abiótico e um impacto biótico. O impacto abiótico, basicamente, vai ser a alteração, né, das estruturas físicas que eu tenho ali dentro desse rio. Então, eu vou ter uma alteração físico-química da água, né? Então, eu vou estar diminuindo o volume desse rio, eu vou ter uma diminuição da minha linha de oxigênio dissolvido, eu posso ter um aumento do meu total de sólidos dissolvidos, porque eu vou ter uma diminuição da pressão. Pressão é superfície sobre área. Então, basicamente, eu vou diminuir a lâmina da água. Então, vai ser muito mais fácil de eu ter
uma revolução do fundo do rio Sertãozinho com a lâmina d'água. Eu vou aumentar o total de sólidos dissolvidos, eu vou passar menos luz pela água. Então, eu vou ter menos fotossíntese, eu vou ter a queda do oxigênio dissolvido. Eu vou Então, essas são alterações abióticas, né? Alterações não vivas. Então, eu vou estar afetando diretamente os macroinvertebrados bentônicos, especialmente aqueles que necessitam de uma quantidade de oxigênio dissolvido que o rio Sertãozinho tinha antes da sua transposição. Então, eu teria que analisar, através de um delineamento amostral decente, né, sazonal, né, que ocorra em campanhas trimestrais, por exemplo, pegando todas as estações do ano, quais são a descrição daquela comunidade. Muitas vezes a gente usa para poder descrever a suficiência amostral a curva do coletor. E quando você faz apenas uma campanha, não é anormal que a curva do coletor esteja com o limite dela ali tendendo ao infinito. Tá? Exponencial, não é uma curva constante. E como que eu corrijo isso? Como que você corrige a curva do coletor? Com reamostragem. Então eu tenho que fazer reamostragem. Nossa, não está dando certo. Vai ter que fazer até estabilizar para a gente poder descrever. Quantas vezes? 70 vezes 7? Que seja. Mas você tem que fazer. Né? O grande problema, você volta novamente para a questão do capital. Porque, infelizmente, a gente tem essa questão do capital que as pessoas não disponibilizam mais dinheiro para que ocorram mais campanhas. Isso ocorre porque os estudos ambientais, os estudos ambientais não são vistos como uma infraestrutura de engenharia dentro dos estudos. Né? Então, a galera acaba vendo o estudo ambiental como uma conta de luz, uma conta de água, e paga com raiva aquele estudo. E a gente não consegue descrever o ecossistema de uma forma do jeito que ele deveria ser descrito. Certo, bacana. Uma outra questão também que eu anotei aqui, quando você fala da capacidade de suportar o tranco que aquele local possui, Sim. né? Isso agora é uma pergunta minha para você. Diante dos evidentes impactos da mudança climática, que a gente já está vendo por aí, que agora a gente nem tem chamado mais de mudanças climáticas, mas sim de caos climático, porque ele já está... Sim. se mostrando, né, e afetando diretamente diversas pessoas. Na tua opinião, como que a gente consegue prever isso através de estudos, principalmente numa questão como a do Rio Itapanhaú, que não foi levada em consideração em nenhum momento dos estudos ambientais? A gente não consegue encontrar nada relacionado a mudanças climáticas, elevação do nível do mar, nada desse tipo. Perfeito. Olha, para você poder utilizar ali da questão das mudanças climáticas, existiam diversos elementos ambientais que você poderia utilizar para poder descrever que pelo menos o microclima e o mesoclima, né, e não foram descritos. Uma análise de serropilheira, poderiam ter modelado os dados do inventário florestal, não, da fitossociologia que foi feita, para poder ver o quanto de carbono que está sendo sequestrado pelo ecossistema florestal do rio Itapanhaú. Né? Poderiam analisar também a questão da coluna d'água dentro dos ambientes fitotélmicos, que são as bromélias, por exemplo. Lembrando que a galera da botânica, quando faz um estudo, tem que conversar com a galera da herpetofauna, uma vez que a família Ilide, uma família de anfíbios, anuros, utiliza bastante esses ambientes. E você também poderia ter analisado a questão da sexualidade, a questão do sexo dos répteis, uma vez que quem influi a dinâmica, se um réptil vai ser macho ou fêmea, é a temperatura do ambiente. Oi. Você não me ouviu? Voltei aqui. Caio, tive um problema com a conexão. Tranquilo. Mas o pessoal me ouviu? Eu falei bastante. O pessoal me ouviu, Rafael? Você me escuta? Eu falei bastante aqui. Escuto. Perfeitamente. Não consigo te escutar. Mas eu consigo escutar você. Eu consigo te escutar perfeitamente.
Rafael? Voltando aqui, tive um problema aqui com a conexão. Mas o pessoal ouviu a minha explicação ou você acha que não? Eu acho que deve ter saído sim, eu que tive um problema. A sua conexão eu acho que está perfeita. É que a minha conexão aqui hoje está um pouco ruim, mas eu acho que a gente pode avançar. E uma outra questão que eu anotei aqui, quando você fala do estudo que você fez com os anfíbios, né, Sim. com o problema do óleo, né, é importante dizer também que esse empreendimento ele está previsto para no primeiro ano de funcionamento dele, ele operar através de bombas, né, a diesel Sim. 24 horas por dia. Eu acho que você chegou a ver isso também e associar essa questão com o seu grupo de estudo, né? Sim. Então, isso é um problema. Pode ser que nós tenhamos um evento épico por conta desse óleo que pode causar um impacto extremamente negativo dentro do rio Itapanhaú. Vou te dar um exemplo. Onde a gente teve um problema com derramamento de diesel, aí em São Sebastião, foi no Ribeirão Guaicá. Inclusive, eu estou escrevendo 3 artigos científicos. Eu monitorei as águas do Guaicá de 2013 a 2017. E agora eu estou conseguindo modelar esses dados e eu estou fazendo uma publicação através da comunidade de plâncton. Então, o diesel alterou completamente a comunidade. E isso careceu dentro dos estudos dentro dos estudos do Rio Itapanhaú. Uhum. O diesel, a queima de diesel é uma das principais portas de entrada também do chumbo dentro dos ecossistemas. Então, a queima de diesel também gera chumbo, e isso é um problema. O chumbo é um metal pesado que, quando ele é biomagnificado, caso aquele organismo que biomagnifique ele não tenha estruturas para poder conter o fungo, vai alterar todo o metabolismo e você pode ter uma queda da população de organismos. Ou pior ainda, quando o chumbo entra, por exemplo, dentro da cadeia alimentar de um bivalve, um marisco, um mexilhão, e a comunidade se alimenta daquele marisco e fica chumbada, fica com saturnismo, né? Dá alterações no sistema nervoso, pode causar teratogênese, o neném pode nascer com uma deficiência física ou intelectual, é problemático. E nada disso foi abordado dentro do estudo, né? Não, nada disso. A gente sentiu a ausência total de muitas coisas e esse trabalho que a gente fez com os apontamentos, né, passou muito por aí também, né, da gente olhar cuidadosamente o estudo e ver o que foi feito, o que não foi feito, o que deve ser feito, né? Mas, Sim. infelizmente, a gente não teve um retorno à altura ao qual a gente gostaria. Mas a gente continua com os trabalhos, né, e mostrando, né, o quanto falta estudos para essa questão do Itapanha, que é uma questão muito delicada e que já passou já da questão da necessidade por uma questão de ordem política, né, que é muito complicado. Então, agora, Kleber, que eu coloquei algumas coisas aqui que eu anotei durante a sua explicação, eu vou, então, passar para as perguntas dos nossos internautas aqui que estão acompanhando a gente. E a primeira pergunta que chega aqui é do Cadu de Castro. Ele diz assim: Kleber, a empresa que faz o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental é contratada por quem precisa do licenciamento para fazer a obra. Portanto, se estabelece uma relação do fornecedor-cliente. Isso não pode induzir a empresa a desprezar dados para poder licitar a obra, licenciar a obra? Então, Cadu, boa noite. Tudo bem, amigo? De fato, quando você tem uma relação dessa, é uma afirmação que você está nos trazendo aqui, né? E caso ela seja real, né, dentro da luz da verdade aqui e da legislação, você está quebrando o rito do licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental ele tem que ser ele tem que ser o mais paladino possível. Ele não tem que ver quem é bom ou quem é mal, quem vai perder, quem vai ganhar. Ele tem que descrever, os estudos ambientais têm que descrever as coisas do jeito que elas são. A interpretação dos dados vai botar se o estudo pode ocorrer ou não. Se você tem vícios dentro do sistema, na minha visão,
Isso sendo uma afirmação, o Ministério Público tem que entrar e analisar, porque não é para acontecer isso dentro do rito do licenciamento ambiental, que é muito bem estabelecido desde a Constituição de 88, né, artigo 225, como eu falei para vocês, parágrafo inciso 4. Mas a gente sabe que o que acontece às vezes na prática é outra coisa. O que a gente pode fazer é aparecer na audiência pública e fazer as devidas cobranças, e que o Ministério Público esteja lá, acate isso, e o estudo ocorra dentro da forma mais técnica possível. Sim. Lembrando que o Ministério Público Estadual também entrou, né, na questão do Itapanhaú, fazendo diversos apontamentos das inconsistências, né, que eles encontraram também nos estudos, né, e a gente continua nessa luta, né, seguindo firme e tentando demonstrar para todos os atores envolvidos nessa questão dessa obra, né, o quanto isso é impactante e qual é realmente a necessidade de se fazer essa obra, né. Sim. Agora a gente tem aqui a pergunta do Geraldo Varjabedian. Ele diz assim, Kleber: muito grato pelo empenho. Gostaria de suas considerações sobre os impactos dos extremos climáticos sobre a fauna do Itapanhaú, independente da transposição. Perfeito. E também, no caso, o projeto ser aprovado. Grato. Ele agradece. Beleza. Ao final. Quando você mexe com o corpo hídrico da extensão do Itapanhaú, automaticamente você está interferindo dentro da bacia hidrográfica da região, né? Então, você tem a bacia do rio Itapanhaú e ela vai estar sendo alterada. A alteração de uma bacia vai alterar elementos vivos e elementos não vivos, né? Automaticamente, por exemplo, mudando a configuração da vegetação, você vai ter uma mudança do microclima e do mesoclima. Os estudos deveriam ir nessa direção para poder avaliar o que está acontecendo antes da transposição e após a transposição. Quanto à fauna, mesma coisa. Você pegar os elementos da fauna que dependem de um balanço hídrico positivo, né? Existem vários elementos que podem te indicar se aquele balanço hídrico está sendo lábil. Esse é um efeito climático. A água é associada diretamente ao clima. Então, eu estou tendo uma diminuição do balanço hídrico, ele está se tornando lábil, eu estou tendo uma diminuição das bromélias, eu estou perdendo herpetofauna, né? E, consequentemente, eu estou tendo perda de biodiversidade e o impacto está sendo estabelecido. O que deveria ocorrer desde o início desse estudo é uma modelagem matemática de todos esses dados. Quando você faz um estudo de impacto ambiental, você pode utilizar uma ferramenta matemática, criar um modelo matemático, e através desse modelo matemático você pode pontuar se o estudo vai ser feito ou não. Eu estou escrevendo um artigo científico desse agora, da usina de lixo verde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em cooperação com alguns pesquisadores da UERJ e da UFRJ, né? E, basicamente, através desse modelo, a gente consegue ver se a usina tem que ser feita ou não, e quais são os planos ambientais que têm que ser modelados, que devem ser feitos, de acordo com a extensão do impacto. Para os impactos climáticos, com certeza, que nós deveríamos ter estudos para a flora, basicamente estudos ecofisiológicos, deveríamos ter estudos da fauna, tanto os macroinvertebrados bentônicos, quanto estudos para poder ver a questão da fauna de tetrápoda terrestre, fauna de peixe, porque todos esses vão indicar para você as alterações no clima, seja a temperatura, seja balanço hídrico, a vegetação que vai mudar e também vai mudar o albedo. Albedo é uma medida dentro da meteorologia que é a medida de reflexão de um corpo, né? Ele vai de 0 a 1. Então, quando eu mudo a vegetação de um lugar, eu posso alterar o albedo. Então, aquele lugar pode se tornar mais quente ou mais frio, dependendo. No nosso caso aqui, com a perda de vegetação, eu vou ter um lugar mais quente, por exemplo, e menos úmido. E, automaticamente, todo o microclima e mesoclima da região vai ser alterado. Bacana. Acredito que tenha respondido com excelência aí a pergunta do Geraldo. O Lucas, ele coloca aqui, pedindo para explicar, falando para me poder explicar sobre a sucção da água e como eles vão fazer a transposição.
qual a melhor solução para o problema com relação à fauna aquática. Eu acredito que a gente tenha citado brevemente essa questão de como vai ser feito, mas lá para a área do empreendimento, Kleber, eles estão prevendo 8,5 km de adutoras, né? No meio da Mata Atlântica, eles querem fazer isso, no coração da Mata Atlântica, colocando uma barreira física, aonde não existia isso antes, então os animais vão ter esse impacto já com essa estrutura, né? Sem contar na instalação dessa estrutura, né? Que vai passar carro pesado, levando tubulação, erodindo o solo, assoreando pequenos riachos e tudo mais. Então, até a construção dessa adutora já vai ter inúmeros impactos. Depois dela instalada, mais ainda. E a questão da sucção, que o Lucas pede para a gente explicar, é que a estação que vai ser construída ao lado do rio Sertãozinho, ali na mata ciliar, então já vai ter retirada de mata ciliar, né, vai ter erosão próximo à questão do rio. Assoreamento. Isso, eles vão construir uma calha ali para fazer a questão da estação, para fazer a sucção da água, né, e reverter uma quantidade considerável de água desse rio, que é o principal afluente do Itapanhaú. Então, se a gente for fazer uma comparação assim, para a gente entender, é como se você fizesse a reversão de uma artéria do nosso corpo, né? Algo bem assim, nesse sentido. Então, eles estão querendo fazer isso e mandar para um local, né, que é uma estação aqui em cima, na serra, para abastecer a região ali do Alto Tietê. E aí a gente falou isso numa outra live, que é a questão do crescimento do polo industrial na cidade próxima. Então, quando a gente analisa toda a questão da Sabesp, os contratos e toda a dinâmica que envolve essa empresa, a gente vê que muito da água que ela distribui é para as grandes empresas. Quando a gente associa a obra em qual região ela está inserida, e a gente vê esse crescimento industrial na região, naturalmente a gente faz essa associação, primeiro por conta da dinâmica da empresa, né, de fornecer grande quantidade de água para as empresas. Então, é mais ou menos essa a ideia da sucção da água que o Lucas pede para a gente explicar, né? E a questão da necessidade ou não, a gente já colocou várias vezes, desde o início, né? Se perde muita água no estado de São Paulo por conta da má manutenção das redes já instaladas da empresa, né? E também existe a questão de não investir em outras alternativas de uso, né? Captação de uso de água da chuva, reuso da água também, né? Trabalhar até na questão também de educação ambiental, para que as pessoas sejam mais conscientes na hora de usar, né, a água. Então, eu acredito que tem diversas outras maneiras para a gente tratar uma possível crise hídrica, né? Que a gente já entende também que foi o que você bem colocou no começo, que é um problema de gestão mesmo. Que a gente entende, problema, né? De gestão. Então, o problema... Respondi a pergunta do Lucas. Foi o que eu falei no início. Uma obra hidráulica, ela nunca deve levar em consideração, dentro dos prós e contras, o capital. Não é para você ganhar dinheiro com transposição de rio. Isso não se faz. Isso é mefistofélico. Isso é cruel, é vil. Você não ganha dinheiro com isso. Você até ganha dinheiro com uma linha férrea, mas você não ganha dinheiro com transposição de rio. Não se brinca com a sinergia de toda uma bacia por questão de 6 dígitos na sua conta mensalmente. Não se faz isso. Existem outras formas. E como você falou, o problema da água dentro das capitais do Brasil, para as capitais, é um problema de gestão. Eu não boto só São Paulo, boto Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer capital do Brasil, né? Qualquer grande capital. Você perde, às vezes, de 30% a 40% da água. Se você reverter esse dinheiro consertando o sistema que tem quase 50 anos aí já de uso, pode ser que esses 30% que você perde no meio das canalizações seria o suficiente e não precisaria transpor um rio. Da questão do rio, da transposição do rio, a questão de sucção, automaticamente você vai estar mudando, né, a comunidade planctônica e a comunidade bentônica, né? Eles possuem uma importância muito grande, como é o caso do bentos,
para a cadeia de detritos, né, os organismos detritívoros, eles são macrodecompositores, fragmentadores da matéria orgânica. O plâncton é muito importante, porque a gente sabe que tanto nos sistemas límnicos quanto nos sistemas marinhos, né, eles são os produtores de oxigênio dissolvido, então você vai ter um impacto na cadeia autotrófica, consequentemente, a sucessão ecológica heterotrófica, a transferência de energia no sistema vai ser impactada da pior forma possível. Você basicamente está botando toda essa energia de joelho e está dando um tiro na nuca dela. É basicamente isso que você está fazendo por dinheiro. Então, o impacto é extremo. Você vai ter o impacto começando dentro do ambiente físico-químico e chegando até o ambiente planctônico, né, e bentônico e todas as outras comunidades aquáticas, né, chegando até os peixes e, consequentemente, chegando até as comunidades também humanas que necessitam daquele rio ali para poder sobreviver, seja da pesca, seja do turismo e por aí vai. É muito complicado, porque nesses últimos 3 anos, aqui acompanhando o caso de Itapanhaú e colaborando com os estudos, se aprofundando mais na temática da questão hídrica, até mesmo para o nosso país e no mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir para Brasília, participar do Fórum Alternativo Mundial da Água, e paralelamente estava acontecendo o Fórum Mundial da Água, FMA, que basicamente tinha ali a presença de diversos líderes mundiais, empresários, e o que a gente viu ali foram pessoas tratando a água como uma mercadoria, né? Então a gente vê representantes da Coca-Cola, da Nestlé, da Ambev, olhando para os nossos aquíferos aqui do nosso país como algo que pode trazer muito dinheiro, né? E não como algo a ser zelado para as presentes e futuras gerações, né? Com o devido cuidado, com critério. Então isso é muito complicado. Eu posso trazer um estudo de caso aqui para você? Claro, por favor. Perfeito. No ano de 2013, começou o papo, a conversa, para poder fazer os empreendimentos olímpicos no Rio de Janeiro. O Comitê Olímpico Internacional exigiu que fosse retirado da metrópole carioca o lixão de Gramacho, aquele que teve o lixo extraordinário, né, que foi feito a análise, lá o filme. E escolheram a cidade de Seropédica para poder botar o aterro sanitário. A priori tinham escolhido um bairro do Rio de Janeiro, que é Paciência. Ele possui, teoricamente, um solo mais adequado, né, um solo de rochas vulcânicas, gnáissicas, só que a população brigou e ele não foi implantado lá, mas foi implantado em Seropédica, né, infelizmente. A Baixada Fluminense é uma região muito vil do Rio de Janeiro, onde se concentram as milícias, é bem complicado. A CTR Santa Rosa foi posta em cima do terceiro maior aquífero de águas potáveis do Rio de Janeiro, que é o aquífero Piranema, que possui uma relação hídrica com a Itaguandu, que é a maior estação de tratamento da América Latina, a maior estação de tratamento do mundo, estação de tratamento de água do Guandu, né? E a gente falou que os estudos estavam errados, não podia ter. Inclusive, na área do estudo, você encontra um rivolídeo, que é um peixe-nuvem, uma espécie de peixe ameaçada, que só existe lá e em nenhum outro lugar do mundo, que é o Notolebias minimus. E do lado do empreendimento você tem a Flona, onde você achou a perereca do PAC, a Physalemos soarese, que foi tão famigerada aí durante o PAC, na época do governo Lula. E você botou um aterro sanitário do lado desses dois bichos. A gente falou que o aterro tinha uma tecnologia muito primitiva, ele ia vazar chorume todo ano, a lagoa de chorume. Ele sempre vaza chorume, esse chorume bate ali no aquífero Piranema, tira a qualidade dele, essa água chega até o rio Guandu, essa água é coletada pela estação Guandu e dá para as 9 milhões de pessoas da metrópole carioca beberem. Em 2014, publicamos um estudo onde nós achamos mais de 15 metais pesados na água. E dentre eles tinha urânio. Então você pode ver um estudo onde a gente faz a biomagnificação por urânio nas águas do Rio de Janeiro, que está dentro dos organismos. Um oligoqueta aquático, uma minhoca aquática, o Narapa bonetoi, né? E também o Corbicula fluminense, que é um bivalve aquático que dá em ambientes de desastre. Esses dois organismos estavam biomagnificados
por vários metais pesados, dentre eles o urânio, comprovando assim que a metrópole carioca está consumindo isso e o sistema de tratamento não consegue conter metal pesado, muito mal. Você bota sulfato de alumínio para decantar e cloro e flúor, né? Fora isso, você não usa nada para poder reter os outros contaminantes. Então, essa é a realidade dos recursos hídricos. É isso que a gente tem no Brasil e é louvável o que vocês estão fazendo nesse momento, né? Que o Itapanhaú, que o Salve Itapanhaú sirva de exemplo aqui para outras entidades da sociedade civil organizada. Bacana. Bom, a gente está chegando aqui a 1h20 de live. Tivemos alguns, eu, no caso, tive alguns problemas técnicos, mas a gente vai dar uma olhada aqui para ver se tem mais algumas perguntas, algumas colocações, para a gente já ir encaminhando para o encerramento. A gente tem uma contribuição aqui da Vilma Abondanza. Depois de tantos esclarecimentos detalhados com tanta sabedoria, acabamos percebendo que essa transposição... Só um minuto que saiu aqui do... Voltou. Acabamos percebendo que essa transposição será um desastre ecológico de proporções gigantescas. E realmente é isso, Kleber. Foi o que eu falei no começo da nossa transmissão, porque com essas lives a gente está conseguindo mostrar para todos e todas, com os mínimos detalhes, né, com cuidado, com embasamento técnico-científico, né, dos pesquisadores que estão vindo aqui, você é um deles hoje, para poder mostrar e falar com propriedade mesmo, de experiência, de currículo, né, o quanto isso é desastroso para toda a nossa região, e principalmente para um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica, que a gente tem que preservar e olhar para isso como uma riqueza única, que a gente quase não tem mais no nosso país, que você mesmo bem colocou, o Bruno, o Lucas. Então, mais uma vez, assim, agradecer você aceitar o convite de estar aqui com a gente, poder disponibilizar seu tempo, teu conhecimento. Uma honra. E poder falar aqui e contribuir com a nossa causa, tá? Então, eu acredito que hoje, para a nossa live, foi algo muito especial, assim, a gente poder conversar sobre esse tema, que é um dos temas, né, bem delicados e que está intimamente ligado com essa questão da obra, né, você mostrou bem um dos grupos que vai ser impactados ali logo de cara, né, com essa questão, né, da obra. E também é legal dizer que um dos pedidos que a gente fez nesse documento que a gente protocolou no IBAMA é que fosse realizado um estudo paralelo com uma equipe, né, independente, né, que o movimento pudesse organizar uma equipe, né, de campo. Contem comigo. E poder fazer um trabalho. Então, poxa, eu agradeço imensamente. Se puder ter a tua presença, seria incrível. E esse seria o melhor cenário, né? A gente poder entrar naquela mata, entender de verdade a biodiversidade daquele local, o que a gente está falando. Caso isso não aconteça, eu acredito que o movimento, sabe, o Rio Itapanhaú vai continuar se esforçando para, pelo menos, organizar alguns estudos na extensão do rio, né, em outros ecossistemas associados, para que a gente consiga mostrar, não só na teoria, né, como muitos já disseram para a gente, falando, vocês só falam dos impactos, mas que a nossa intenção também é continuar com os trabalhos e os estudos, para que, caso essa obra aconteça, a gente tenha como mostrar isso, né, e falar, olha, a gente falava e agora a gente está comprovando que isso está acontecendo, porque o que a gente está vendo nos últimos tempos é que o processo jurídico tomou um ritmo muito acelerado, e a gente entende que isso é um reflexo de tudo que está acontecendo no nosso país, principalmente para a questão ambiental, né? Bertioga, aqui no caso Itapanhaú, sofrendo com esses reflexos, e caso venha acontecer essa obra, mesmo com todos os esforços que a gente está fazendo para mostrar que não tem a necessidade, o movimento ainda vai continuar se esforçando e empenhado em produzir trabalhos para mostrar o que a gente já vem falando desde 2017. Então, a gente conta com a tua colaboração, com a do Lucas, com a do Bruno, e outros colegas também que
que fazem um trabalho muito incrível e que tem essa preocupação, né, principalmente na questão da profissão, né? A gente não se transforma, não se torna biólogo ou engenheiro florestal, oceanógrafo, ornitólogo, botânico. Pelo menos essas pessoas que eu tenho contato, e eu sou muito grato por isso, pela questão do dinheiro, né? É como você falou, isso é uma consequência na nossa vida, pelo trabalho que a gente desempenha. Mas eu acredito que todos aqui que passaram por aqui pelas lives fazem com amor, com dedicação à profissão e principalmente à vida, né? A gente vê todas as falas, a sua, do Bruno, a do Lucas, que tem muito amor envolvido na fala, né? Quando fala da Mata Atlântica, quando fala do grupo de estudo, né? Tem muito amor envolvido. Então, a gente agradece por ter, assim, no nosso caminho, pessoas incríveis, assim, profissionais excelentes como vocês, que se dedicam para a profissão, mas fazem por amor também. Então, agradeço também, te dou os parabéns por todos os trabalhos que você desempenha com a sua equipe, que eu acompanho de perto há um tempo, e que é muito legal ter contatos assim como vocês, para poder nos apoiar nesse trabalho. Show de bola, obrigado. Uma honra. Então, a gente encerra por aqui por hoje. Eu agradeço a participação de todos que interagiram aqui no chat. Aqueles que não conseguiram assistir ao vivo, mas vão assistir aqui o vídeo, que vai ficar salvo na nossa página no Facebook, e futuramente vai também para o IGVT do Instagram. A todos vocês, muito obrigado. Que continuem acompanhando aqui o nosso trabalho pelas redes sociais. O apoio de cada um de vocês é super importante, curtindo, comentando e compartilhando, porque em diversos momentos dos nossos trabalhos, a opinião pública ela é levada em consideração, então a gente pede o apoio de vocês para que a gente possa juntos caminhar em defesa da Mata Atlântica, de todos os ecossistemas, da biodiversidade e de todo esse patrimônio natural e ambiental que ainda nos resta e que temos que defender, assim, com muito amor e carinho. Salve o Rio Itapanhaú. Salve o Rio Itapanhaú. Valeu, Kleber. Abraço. Valeu, gente.